Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui hoje para falar sobre temperatura e pressão, né? Ou melhor, qualidade, quantidade necessária e ideal de pressão no mundo espiritual, falar dessa forma. Principalmente falar sobre pressão, ou como é que funciona essa relação de pressão entre a espiritualidade ou entre você e o seu mentor espiritual, principalmente focado em relação a essa figura, né? Quer que seja um mentor espiritual. Teoricamente, o mentor espiritual é alguém que está assim, mais elevado que você numa hierarquia, um degrau ou mais degraus elevado acima da sua estatura espiritual, com um campo muito mais potente em relação ao seu, e nessa relação que se estabelece, porque é uma relação contínua aí, né? Você com seu mentor espiritual. E nesse campo de energia, automaticamente a pressão, essa relação de mentor é uma relação de pressão. A pressão vindo dele, do campo dele, em relação ao seu, cria uma tensão contínua. Essa tensão envolve o quê? Que a pessoa, que você busque recursos internos, ou dos seus que você tem e desconhece, ou vai atrás daqueles que você não tem, para que você consiga se levar no mesmo nível de pressão do mentor espiritual e se forme uma harmonia, tá? Então, a relação de mentor espiritual é uma relação de automaticamente de pressão. Pode ver essa pressão de todas as formas. Então, dentro do mentor espiritual, dentro do campo dele, como ele se coloca, como você é colocado dentro do campo dele de atuação, então automaticamente você é colocado nessa força de pressão que te envolve a você olhar para si mesmo, ir atrás de quem você é, se autoconhecer ou ir atrás dos recursos que você não tem hoje, mas precisa. Para quê? Novamente, vou repetir, para consiga você mesmo, consiga se elevar no mesmo campo que o dele, tá? A harmonia é isso, tá no mesmo campo que o dele. Mas basta não, né? É preciso que você busque os recursos, se movimente. Toda a pressão e toda a tensão é para que você comece a se movimentar para isso. Saia da inércia que você se encontra e busque novamente todos os recursos necessários para que você consiga dar esse salto, né? Esse pulo, esse salto evolutivo, pular essa órbita e conseguir ficar aqui. Então, como eu falei, é uma hierarquia. Então, tem um mentor espiritual, acima dele tem outro, tem outro, tem outro. Vai ser propaganda até onde? O centro, a fonte. Quando você consegue se elevar até nos momentos que você está na mesma altura que o dele, você se abre também ao mentor dele, né? A quem está acima e assim por diante. Indiretamente, quando você está abaixo, você está também diante da pressão e da fluência do mentor, mas de forma muito indireta. Isso abre um espaço, é uma relação de troca, sempre é uma relação de troca, né? Todo o universo, todas as coisas é baseado numa relação única de troca, de companheirismo e troca. Então, nessa hierarquia, nessa escada, imaginar assim, dessa escada que eu falei, então imagina que a fonte, pelo menos a fonte criadora, pelo Deus, pelo menos a sua fonte de energia, o seu foco, como se fosse um centro. Então, imagina a figura de uma pedra jogada no lago, cai no lago e vai formando aqueles círculos, né? Então essa fonte central vai formando círculos ou esferas de energias contínuas, tá? Não veja isso de forma bidimensional, veja isso como círculos, mas de esferas, né? Tridimensionais, além disso, tá? Então vai se propagando, para quê? Para que os seres possam continuar existindo e subsistir separados dessa fonte, sem ser tragados e consumidos por ela. Então essa fonte de energia é uma contínua força de atração, de volta para a sua origem, de volta da onde se saiu. Mas ao mesmo tempo se cria esses cenários, essas esferas, para que essas consciências, por pura misericórdia divina, possam existir fora da fonte criadora, fora de Deus, da sua presença, e ter a sua vida ali até o momento que tenham estrutura suficiente para suportar estar cara a cara, frente a frente, ou dentro dessa fonte criadora, sem ser consumidos por ela, tá? Então essa é uma força de atração contínua. Se não tiver estrutura, automaticamente pela força de atração é consumido por ela. E desaparece dentro dela, é consumido. A consciência em si, a pequenininha consciência é consumida por essa consciência gigantesca que engloba tudo e a todos, tá?
Então, nesse processo de esfera em esfera, onde os seres continuam existindo, quando você adquire estrutura para suportar a pressão e se levar no mesmo nível de uma esfera maior, ele consegue, então, fazer esse salto, né? Fazer esse pulo dessa órbita para essa outra esfera maior. Fazendo continuamente, né? Pouco a pouco, de acordo com o que ele pode suportar, esse processo de chegar cada vez mais perto dessa fonte. Nós não temos nenhuma condição, nenhuma, de estar frente a frente, cara a cara com essa fonte, tá? Novamente, nós temos ainda pouca estrutura. Tem gente que é tão, mas tão pouco estruturado, principalmente na estrutura emocional, que qualquer coisinha, qualquer meia verdade, a pessoa já entra em desequilíbrio, a pessoa já tem um distúrbio, né? Como se fosse a estrutura fosse um papel manteiga, né? Soprou, rasgou. Pouca estrutura e principalmente estrutura emocional, né? Temos que ter estrutura emocional para suportar o processo de autoconhecimento, de busca interior e de encontro consigo mesmo, com as partes esquecidas, deixadas de lado, com as tuas próprias sombras, com tudo aquilo que te compõe. Então, na nossa faixa, vamos dizer que é bem distante dessa fonte, muito distante, não estamos nem perto, está muito distante. Na nossa esfera temos luz, temos sombras, tem uma presença de luz que projeta sombras em todos os lugares, então estamos praticamente nesse meio caminho, falar assim, de uma forma generosa, né? De uma forma generosa estamos no meio caminho. Mas existem esferas muito mais abaixo, onde a luz nem entra, a luz nem chega. Onde a verdade nem é conhecida. A verdade é inalcançável, na verdade, para esses lugares onde reina plena escuridão, onde que os seres são praticamente escravos, amorfos, não há movimento, praticamente nenhum movimento. Não significa que eles estão desamparados, não estão, mas não tem condições nenhuma estrutura de aguentar o mínimo de uma luzinha, tá? O mínimo de 1 watt de energia, falar assim. Mas a fonte não deixa ninguém de lado, sabe? Então tem um acompanhamento, ou pelo menos uma esperança que aqueles seres consigam despertar de alguma forma para voltar, sair da sua inércia e procurar um movimento. Assim como uma lesma sai do seu casulo para se movimentar em direção a uma evolução maior, a uma procura de uma nova energia, ou de um casulo maior ainda, né? Criar um maior casulo para ela. Então a gente precisa se movimentar, o movimento, né? Sair da nossa inércia, seja qual for, cada um tem a sua inércia, cada um tem o seu espaço de segurança interior, né? De falsa segurança, na verdade, que precisa ser olhado, reavaliado, realmente reavaliado de frente, com coragem. E sair do seu casulo, por mais bonitinho que ele seja, deixar ele de lado para fazer essa movimentação, para estar aberto para um processo maior, para uma esfera maior, para uma pressão maior. Então eu preciso aguentar a pressão, aguentar não seria a palavra certa, mas suportar a pressão, suportar na verdade a minha atenção e olhar para mim mesmo para liberar esses aspectos que estão relacionados com o meu processo de inércia e continuar o meu movimento. Preciso fortalecimento físico sim também, espiritual, físico, mental, emocional, de todas as formas. Mas assim, geralmente o que está mais assim, que não está bem, falar assim, é o emocional, no geral, da humanidade, nossa humanidade, da população. Somos muito frágeis emocionalmente. Como eu falei, tem gente que é tão frágil que meia verdade já entra em desequilíbrio, e esse é um processo, e quanto mais perto da fonte, mais cara a cara em relação à verdade. Então, a verdade é uma só, está lá na fonte, única. Essa luz se espelha em cada esfera, como um prisma, esse prisma vai suavizando esse campo, essa energia, permitindo que o ser exista ali dentro, suportando a pressão que ele consegue no momento. Em cada esfera, essa luz vai se propagando em outros prismas, em outras esferas, suavizando cada vez a carga da pressão e da força de atração que tem. Então, o mentor espiritual é para você uma força de atração natural. Automaticamente que ele gera a pressão, mas não suficiente para te consumir dentro dele, ou para te destruir, né? Para manter a energia suficiente para que gere atrito, para que você saia do teu próprio comodismo,
né? Como falei, da tua inércia, do teu vazio, do teu nada, e busca a sua movimentação. É sempre uma relação de pressão, é sempre a relação de quanto você aguenta, quanto você precisa para sair do teu casulo ou da tua inércia, né? É sempre uma relação do mentor, uma hierarquia, tá? Então, como eu falei, teoricamente é alguém, essa é a ideia, superior a você, hierarquicamente superior a você. Mas, como eu falei, como a humanidade está tão doente, tão desequilibrada, muitas vezes o mentor espiritual é alguém da própria família, né? Alguém desencarnado da própria família, não necessariamente está acima, pode estar no mesmo patamar, mas que, por exemplo, como aquela vozinha que fica na orelhinha da pessoinha, dando conselho, vai lá, coisa e tal, porque é isso que a pessoa aguenta nesse momento. É só aquela estrutura, mas não necessariamente é alguém da família, até porque no plano espiritual a família é o todo, né? Não existe mais núcleo familiar, isso não tem mais sentido, né? Não existe mais sobrenome, você é parte do todo, teve várias vidas, você participou de vários núcleos familiares, chegando lá não existe mais um núcleo familiar, né? É o todo, tá bom? Mas a teoria, o ideal é alguém acima, é o que se busca, mas isso eu tenho que ter estrutura e estar aberto ao processo de evolução, né? Já está aberto a isso, já não estou mais no meu comodismo, eu estou aberto a isso, eu sei que eu vim para cá para isso, né? Eu estou neste caminho evolutivo, eu estou procurando a porta estreita da evolução, porque é uma porta estreita, porque a pressão, aguentar a pressão, a tensão, buscar os recursos suficientes de força, de energia, de autoconhecimento para conseguir sair do meu casulo, pequeno casulo, e poder dar um salto, poder voar, né? Nem que seja um pouco, nem que seja um pouquinho, mas subir um degrau, né? Subir uma rocha pelo menos, tá bom? Se o topo da montanha é distante, não importa, o que importa é eu conseguir andar pelo menos em 1 metro, tá? Subir 1 metro, isso que é o interessante, até porque, como eu falei, nesse momento não tem condições nenhuma de suportar lá o sol que tem lá em cima da montanha, nenhuma. É um processo gradual de superação, pressão, fortalecimento e crescimento para quando estiver cara a cara, frente a frente, conseguir estar lá dentro sem ser consumido por ela. É uma nova criação, é um outro processo, uma nova criação, tá bom? Então, além do mentor espiritual, que a espiritualidade não se resume ao mentor espiritual nesse processo, toda a existência do mentor espiritual é um próprio processo de misericórdia divina, né? Senão os seres se acomodariam no lugar que se encontra a sua casa e não se mexeriam, ou só iriam cada vez mais descer até a inércia total, né? Até abaixo do mineral, fala assim, virar uma rocha, ou mais baixo que isso. Existem níveis mais baixos de inércia profunda, tá? Muito mais concretos e muito mais escuros, sem nenhuma luz, sem nenhuma energia, tá? Totalmente inertes. Além do mentor espiritual e sua presença, que nós se comunicamos ou estamos no seu campo de atuação, tem os guias. O que são os guias? São os auxiliares da missão, né? Daquilo que você faz do trabalho. Estão aqui na sua lateral, pode estar acima, pode estar abaixo de você, não tem uma relação de mentoria, mas uma relação de auxílio mútuo, de uma troca assim, aí uma troca muito mais direta e mútua, tá? Não há sempre uma relação vamos falar assim, entre aspas, amizade de concordância. Há muita discordância também, como são seres que estão aqui do lado. Então há discordância, mas há respeito. Diferente daqui, no plano espiritual, há muito respeito. E nessa troca, nesse trabalho contínuo em relação a um projeto, uma missão, algo que a pessoa faz, a própria profissão que a pessoa faz, há um reconhecimento e com o tempo vai se criando uma amizade ou amizades com esses seres, né? Também esse é um processo de depuração do passado, coisas do passado, inimigos do passado, obsessões do passado, todos esses processos. Todos estamos nos depurando também, nos auxiliando mutuamente, nos depurando, criando relações de amizade que possivelmente anteriormente já foram tóxicas, tá? Todos saem ganhando, nessa troca todos saem ganhando de uma forma ou de outra. Tem os guias, tem os guardiões. Fala, o que é um guardião? O guardião tem uma relação direta com o mentor, como o Yin Yang. Então, como o mentor está no nível acima, então ele tem uma ação, às vezes limitada por você estar no nível abaixo, o guardião é aquele que se movimenta.
entre as esferas e faz essa junção, essa ponte de energia, aquele que está muito mais próximo de você e te conhece muito profundamente, com essas coisas que você não gosta de ver, né? As coisas que você não gosta de olhar. Então, muitas vezes ele simboliza essa própria pressão, às vezes ele é a pressão, às vezes ele é um espelho, aquele que você tem tanto medo de olhar porque você sabe, quando você olha, você se vê, né? Cara a cara, frente a frente. Então ele faz esse processo de depuração. Na verdade, ele tem o maior terapeuta. Teu guardião tem o maior terapeuta. Ele faz continuamente esse processo de depuração espiritual, mental, emocional, até física, porque ele tem essa capacidade, esse poder também, de desmaterializar a tua matéria se preciso. E é ele que faz essa guarda, na verdade, que é uma guarda muito mais psicológica, mental, espiritual, como eu falei, do que física, mesmo que ele tendo esse poder também. Então, nesse abraço, nesse trabalho interno com aquele que está mais perto, você consegue uma atuação melhor com o teu mentor espiritual e juntos nós vamos fazendo esse processo de caminhada e evolução contínua. E há outros... o anjo da guarda, né? A espiritualidade não se importa muito com os termos ou os nomes que você dá ou você coloca, né? Esses termos foram criados aqui, na verdade, né? Aqui na matéria. Lá, às vezes, eles usam outros nomes, outros termos e outras coisas, sentenças, espíritos que a gente nem desconhece, que não estão descritos aqui, tá? Mas, em geral, anjo da guarda, o teu mentor é anjo da guarda, diz isso. Mas, assim, não que você possa chamar de anjo da guarda, pode, não tem importância nenhuma. Mas anjo é uma outra hierarquia, uma outra consciência, diferente da humana. Você tem um anjo da guarda, o anjo da guarda individual, há outros anjos da guarda que são de grupos, coisa e tal. São outros seres, consciências imateriais, mas que podem criar uma forma de presença, que estabelecem uma comunicação numa junção entre outro tipo de ser e nós, né, seres humanos. Então, o teu anjo da guarda cuida muito dos avisos, né? Avisos muito de segurança, de aviso, de tentar te colocar num outro caminho, tentar que você está passando uma rua que você pegue outra, tá? Então, ele estabelece esse equilíbrio, essa harmonia. Não tem uma consciência humana como nós, é algo diferente, que está ligado a uma hierarquia angélica, arcangélica, né? De acordo com a tua criação espiritual, com a tua missão no sentido da tua criação espiritual. Então, por isso, existe Arcanjo Miguel, Jofiel, Rafael, etc. Cada um está ligado a uma espécie de caminho evolutivo ou criação, que você foi criado na sua origem. Então você tem um anjo da guarda, um ser também que dá os avisos, a proteção e a orientação que você precisa. Quando você sentir essa necessidade de presença do seu anjo da guarda, que você pode cultivar continuamente, acenda uma velinha branca, sem pensar muito, acenda uma velinha branca e peça o auxílio. Peça um conselho, peça uma proteção, peça uma orientação. Ao mesmo tempo, automaticamente, todos vão estar sintonizados para trazer aquilo que tu precisa. Tá? Não precisa... Agora, eu vou ter que falar com o anjo da guarda, com o mentor, com o guardião, com o elemental, etc. Não. Você pode focar, então tem gente que foca no anjo da guarda, porque ali está englobando também as outras consciências que te compõem, né? Nesse fluxo divino que ainda você desconhece. Então esse é um contato muito amplo, restrito a ti mesmo, mas muito amplo, que envolve muitas consciências, e muitas dessas consciências são você mesmo, de outras formas, né? Então existem também os elementais, existem outras consciências de seres que também estão ligados a você. Mas o importante é focar em si mesmo, buscar daqui, vou voltar lá para o mentor espiritual, os recursos que você precisa para fazer essa elevação em relação a ele, tá? Para se olhar, para se ver mais, para buscar dentro de você todos esses buracos escuros que você se esconde, mas seu guardião está ali do teu lado, pronto a te mostrar, a jogar na tua cara, a te revelar, a empurrar você cada vez mais diante da verdade. A verdade é única, é universal, mas ela se propaga em fragmentos, em prismas, para que você possa suportá-la sem ser destruído ou auto-aniquilado, entende? Mas não dá para ficar parado, inércia, e achar que se colocar como vítima da situação. É preciso buscar internamente recursos para olhar o teu mentor cara a cara e frente a frente como um igual, abrindo espaço para o que está em cima, o que está em cima, o que está em cima, assim por diante, até estar frente a frente com a fonte criadora,
ou com a sua fonte de energia, não necessariamente a sua consciência divina, Deus, né, na sua forma total, mas abrindo espaço para isso, seja lá o que isso for, né? Algum dia, né? Nesse caminho evolutivo que se propaga através de esferas, através de ondas, até chegar lá, até chegar a essa porta dourada. Quem sentir que precisa nesse momento, você dá uma pausa no vídeo e fazer depois, tá? Esse momento de conexão espiritual, com a tua espiritualidade, com o teu mentor espiritual e com a tua espiritualidade também. Se tiver uma velinha branca, vela comum branca, acenda no seu altar, o altar de cada um, tá? Aquilo que você considera como seu altar. Para alguém tem um espaço na casa, tem um espaço do altar, para outros é um lugar na natureza, é em cima de uma pedra, ou numa igreja, é numa gruta, não sei, é aquilo que você considera o seu altar, tá? Então, tem gente que não vai ter condição de acender uma vela branca por N motivos, então imagine essa vela branca nesse altar, esteja onde estiver esse altar, pode ser alguém que está acamado. Então imagine essa vela branca acesa dentro desse altar, tá? Não importa a distância geográfica disso. Se quiser, coloca um copo de água do lado, para que a energia possa ser puxada ali dentro, tá? E fecha o teu olho, faça algumas respirações profundas, enchendo bem o abdômen, ó. Inspira, se quiser expira pela boca. E deixa a energia propagada dessa vela entrar pelo topo da tua cabeça, pelo teu chakra coronário e descer cada linha do teu corpo, cada linha de energia. Meridianos, nadis, chakras e outras linhas que a gente ainda desconhece. Desce toda essa energia descer, como uma cachoeira de luz branca, como uma fonte pura de luz branca cristalina agora. Se imagina você dentro de uma cachoeira ou dentro de um rio corrente, um rio puro, cristalino, passando essa fonte, essa luz, a luz do meu mentor espiritual passando através de mim agora. Me conectando, me canalizando, tirando de mim também, ó, os meus percalços, as minhas pedras e os meus problemas agora. Permite que essa energia vai te limpando, te conectando, te reconectando, te reestruturando e abrindo espaço e caminho em cada uma das tuas portas, ó, em cada um dos teus chakras agora, para que você consiga canalizar cada vez mais esse campo, essa luz e essa pressão, e que você também esteja aberto a deixar ir e desapegar tudo aquilo que está preso ao teu passado, está te impedindo a tua evolução, a tua libertação ou a ampliação desse teu campo espiritual agora, da tua vida. Seja os teus problemas físicos, materiais, emocionais, mentais, espirituais, seja qual for, que você esteja disposto a lidar com cada um deles, procurando caminho, procurando saída e procurando a libertação de tudo isso que você traz guardado aqui em ti mesmo. E que teu guardião esteja aí presente, te auxiliando a mostrar isso e tirar isso dentro de você para fora, a te levar nesse caminho de pedras, de pedregulhos, de espinhos, não importa, mas que vocês consigam atravessar esse caminho em direção a esse sol, essa luz, a subida daquela montanha, daquele caminho, até o topo daquela montanha agora, e que vocês consigam lidar cara a cara, frente a frente, com toda a verdade ali exposta. E que assim seja. Aí faz umas 3 inspirações profundas, acalmando a luz, acalmando a energia. Se quiser, imagina ou sente a presença do teu mentor espiritual agora na sua frente, ó, com as mãos nos teus ombros, como se fossem igual. Abrindo, assoprando dentro do teu coração agora, ó, tirando as tuas angústias materiais, emocionais, espirituais. E se imagina você dando um abraço no mentor espiritual, um abraço em ti mesmo agora, ó, trazendo perdão, o auto-perdão. Eu me perdoo, eu me conecto e reconecto, eu me perdoo agora. E que assim seja. Vai fazendo algumas inspirações, voltando para aqui agora, se acalmando. E assim já é. Visualize, imagina uma chave, seja no éter, seja no ar, e trazendo essa chave materializada de alguma forma para você, ó, encaixando no teu coração. Eu estou aberto ao meu caminho. Eu estou aberto ao meu processo evolutivo, eu estou aberto ao meu autoconhecimento, ao meu perdão, à minha libertação. Eu estou aberto ao meu voo, eu estou aberto a voar para um plano maior, para uma existência maior, para uma finalidade maior, para uma pressão maior. Eu posso, eu tenho estrutura, eu aguento. Que assim seja, que você esteja disposto a sair, disposta a sair do teu vazio e fazer essa caminhada. Não importa a dor
que essa caminhada tenha, porque você tem estrutura para suportar. O que importa é conseguir suportar e continuar caminhando, continuar andando, continuar lutando, continuar falando, ou continuar rastejando, e se for essa a tua situação agora, mas rasteje, mas se mova. O processo está aberto, Deus está aí, as mãos estão dadas, colocadas na tua frente, para te auxiliar nesse processo, te auxiliar nisso. Mas é você que precisa levantar a mão, precisa segurar, precisa fazer força, a força que você tenha nas pernas, nos braços, como os músculos que você puder utilizar para sair do teu vazio. Teu mentor espiritual está ali te esperando e emanando essa pressão para que isso seja feito e realizado, tá bom? Teu mentor, teu guardião está lá te empurrando, o anjo da guarda está lá te guiando, então os elementais abrindo espaço, abrindo caminho ali, há outros seres aqui, os guias, ó, também todos torcendo para isso, porque um está ligado com o outro, um está levando o outro também, um está trocando energia com o outro, para que uma hora juntos, de uma forma ou de outra, cheguemos nessa porta dourada, nessa luz espiritual, nessa fonte criadora e demos o salto definitivo. Que assim seja, que você consiga encontrar a sua libertação. E assim e que você seja forte o suficiente para aguentar a pressão do teu mentor espiritual e caminhar através dela. Que assim seja. Gratidão profunda.